Começando a transmissão, estamos ao vivo. Oi pessoal, boa tarde. Estamos aí no nosso segundo webinar aqui de Sigalei. A gente vai esperar um pouquinho, uns 5 minutinhos, para o pessoal ir entrando. E daí, enquanto isso, eu queria lembrar todo mundo para clicar no botão embaixo da tela para participar do nosso chat, que a gente vai ter bastante interação por lá também. Ô Andréa, o pessoal está falando que já tem bastante gente online. Acho que a gente já pode começar e a gente se apresentando, falando um pouquinho da iniciativa também. Claro. Pode ser? Pode, claro. Perfeito. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Brina, eu sou responsável pela área de negócios aqui de Sigalei. E hoje eu vou comandar esse webinar com a Andréa. E eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, que interagiu com a gente nas nossas mídias, que participou, mandou depoimento. Todo mundo que engajou bastante com essa ideia. E a gente ficou bem feliz com o resultado que já teve antes. E depois a gente quer a opinião de vocês também em relação ao webinar. E a nossa ideia em relação a isso, a ideia do webinar foi pensando nos movimentos da área, já tem algumas iniciativas, vi o texto da Andréa também, depois a gente vai deixar disponível para vocês lerem o artigo inteiro também. E vendo essas iniciativas, a gente teve a ideia de fazer esse webinar, chamar a Andréa, que é super parceira nossa, está sempre junto com a gente, e trocar essa ideia aí em relação aos desafios da área, aos desafios por ser mulher numa área de relações governamentais. E vamos aí, gente. Compartilhe os depoimentos com a gente também no chat e conta a sua história pra gente também. E algum desses movimentos, até queria parabenizar a página no LinkedIn Mulheres Helgov, que é uma iniciativa da Fabiane, da Juliana, da Micaele e da Verônica. Também depois a gente vai deixar disponível o link para vocês. Mas acompanha por lá também, que tem bastante coisa legal. As meninas são ótimas, parabenizar essa iniciativa também. E daí vou apresentar a Andréa, que está aqui hoje com a gente. A Andréa é veterana lá da UFSCar, mestre e doutora pela Unicamp. Cursou após também pós-doutoramento em administração pública e governo. Hoje ela atua como coordenadora acadêmica do MBA em Economia e Gestão, Relações Governamentais e do curso Advocacy e Políticas Públicas, Teoria e Prática da FGV. E daí, Andréa, se apresenta aí e dá um oi pro pessoal. Ah, legal. É um grande prazer estar aqui com vocês. Não sei quantas pessoas estão ouvindo a gente agora, Brina. Como é que a gente fica sabendo? Quem está ligado, quem não está ligado? Conta um pouco aí para mim. Quem está acompanhando a gente? A gente consegue ver aqui pela página o chat, também o pessoal comentando. Legal. A gente consegue ver quantas pessoas estão online. Beleza. Então mandar aí um
Um beijo para todo mundo, é um grande prazer estar aqui com o pessoal, com a Brina, com o Vitor, o Ivan, o Danilo do Cigalei. Nós já temos uma parceria já há um tempo, já escrevi algumas colunas, já fiz entrevistas para o blog, já fizeram o meu perfil, sou uma grande fã, né? Porque uma coisa interessante, é muito difícil a gente ver um empreendedorismo na área das ciências humanas no Brasil, né? Então, empreender na área de ciência política não é algo comum, né? Por isso que eu admiro tanto aí esse espírito empreendedor, porque eu também vim da academia, tenho uma forte carreira acadêmica, como a Brina acabou de mostrar para vocês, e aí o empreendedorismo é algo, assim, completamente novo na minha vida, né? Então, agora eu estou vivendo um outro momento, que é um momento de trabalhar como consultora, ajudando os profissionais de relações governamentais a encontrarem soluções para os seus problemas, principalmente os problemas voltados à gestão, né? Porque relações governamentais no Brasil ainda é feito de forma muito intuitiva, e estamos aí, estamos na área, estamos na luta, tentando ajudar o máximo possível. Excelente, Andréa. Vou explicar um pouquinho a dinâmica do webinar. Esse é o nosso segundo webinar. O primeiro foi sobre estratégias na área de RIG, como estruturar uma área. A gente tem disponível a gravação também, mas esse webinar vai ser um pouquinho diferente. Eu e a Andréa, a gente pensou numa dinâmica mais interativa, então vai ser vários comentários, interagir bastante com quem está assistindo, por meio de perguntas, respostas, depoimento de mulheres da área. Vai ser uma coisa bem dinâmica. Inclusive, queria agradecer mais uma vez todo mundo que mandou depoimento. Quando eu e a Andréa, a gente teve a ideia desse webinar, a gente pensou como que a gente incluiria mais mulheres. Ao vivo fica um pouco difícil de transmitir pela estrutura técnica, mas a gente pensou como que a gente conseguiria ter a presença de grandes mulheres da área. E por meio disso, a gente teve a ideia de depoimentos, colher alguns depoimentos com as mulheres, e foi muito bacana, porque a ideia que a gente teve foi crescendo. Foi muito legal quando eu conversava com uma mulher da área, e ela falava assim: Brina, eu preciso te indicar outra mulher, você tem que conversar com outra mulher que eu admiro, ver essa rede que realmente é unida, as mulheres, elas se admiram muito na área, então isso foi muito gratificante. Antes do webinar, a gente já ter esse movimento, ver como uma queria indicar o trabalho da outra, como elogiava, isso assim me deixou muito feliz. Desse movimento, a gente vai mostrar alguns depoimentos aqui, mas também a gente vai juntar todos os depoimentos que a gente está tendo num material que vai ser divulgado, vai ser disponibilizado e vai ficar aí, porque a gente está fazendo material muito bacana, que vai servir para quem já está na área, para quem está entrando, e vai inspirar bastante gente, como me inspirou também aqui no webinar. Ah, legal. Brina, posso só falar uma coisinha antes da gente começar? Antes de falar especificamente, antes de você começar a fazer as perguntas e eu te responder e depois a gente ir intercalando com os vídeos e os depoimentos, existe uma iniciativa também, capitaneada por algumas mulheres de Brasília, que, se não me engano, foi em 2014, 2015, que num primeiro momento esse grupo de mulheres se chamou Helgov Veste Prada, e depois elas ressignificaram esse grupo, e hoje o grupo se chama Helgov por Elas, né? Então são dois grupos, já com centena de participantes cada um deles, já dando aí a dimensão do quanto as mulheres em RIG, elas têm procurado fortalecer os laços, né, e pensar coletivamente em como solucionar algumas questões de desigualdade salarial, por exemplo, e dificuldade de ascensão a níveis hierárquicos mais altos juntos, né? Isso eu acho muito importante de ressaltar. Bacana, Andréa. E é realmente isso, a gente está junto, pensando como solucionar essas questões que a gente vai enfrentando no dia a dia. Ô, Andréa, a gente já teve participação no chat. A Alessandra Mota falou: boa tarde, sou a Alessandra Mota, coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Legislativo da Fiesp.
Parabéns pela iniciativa. Estamos assistindo em nossa sala de reuniões. Ai, nossa, que honra, meu coração até acelera. Alessandra, brigadão. Depois deixa o depoimento também, se você quiser, pra gente. E vamos começar então, Andréa. A ideia é fazer algumas perguntas e respostas. Fique à vontade o tempo inteiro para falar nesse meio tempo. Tá legal. E vamos começar. Para iniciar, Andréa, eu queria que você falasse um pouquinho do cenário geral da área de relações governamentais. Tá. Eu vou contar um pouco, então, acho que para responder essa pergunta eu tenho que contar um pouquinho da minha própria inserção, né, na área de relações governamentais. Como eu falei anteriormente, eu tenho um passado bastante acadêmico, aproximei do tema quando eu estava fazendo meu doutorado, que eu comecei em 1999, agora já entreguei minha idade, né? Então, eu fiz doutorado na Unicamp entre 99 e 2004, e a minha tese de doutorado foi a primeira a ser defendida no Brasil, dando conta de compreender o fenômeno do lobby e a atuação dos grupos de interesse de forma mais abrangente, né? Até então, o que havia, e era muito pouco, eram estudos de caso, estavam um pouco experiências isoladas de determinados grupos de interesse atuando em determinados processos decisórios, né? Então isso, na verdade, esse meu acompanhamento da comunidade de representação de interesses, ele começa em 2004, né? E desde então, o que eu tenho visto? Eu tenho visto uma área que cresce exponencialmente, né? Inclusive, isso ocorre, do meu ponto de vista, em dois momentos específicos, né? Existem dois fatores que são dificultam a área de relações governamentais. Um deles é o próprio amadurecimento da democracia no Brasil, né? E essa constatação de que é necessário, em democracias, conversar, né, dialogar de forma correta, adequada com o governo, uma vez que o processo decisório ele tem que ser feito de forma colaborativa, né? E outro momento que é muito importante também para a área de relações governamentais é o momento em que a Lava Jato se torna uma realidade, né? E um pouquinho anteriormente a isso, em 2013, a gente já teve a aprovação da lei anticorrupção, então começa a surgir no Brasil uma discussão bastante forte, principalmente iniciativa privada, relacionada à compliance. Então, quanto mais compliance você tem nas empresas, mais importante é estruturar uma área da forma adequada para conversar com o governo, né? Então, é bem interessante que esses dois momentos, eles tenham ocorrido quase que concomitantemente, né? Então, você tem a aprovação da lei anticorrupção e tem a deflagração da Operação Lava Jato em 2014. Eu acho que é bem importante e que, de certa forma, expressa como a área ela foi ganhando importância, o lançamento do MBA em Relações Governamentais da FGV que eu coordeno, né? Então, só para você ter uma ideia, nossa primeira turma em Brasília, nós tínhamos 50 vagas, essas 50 vagas, rapidamente foram preenchidas, e nós tivemos que abrir 2 turmas nesse ano, né? Foi a única vez que a gente teve 2 turmas no mesmo ano. Então, Brasília teve 2 turmas em 2015, né? São Paulo, a gente abriu turma também, nós temos turma em Curitiba, já tivemos turma em Curitiba, hoje temos turma no Rio de Janeiro, em Brasília, e em São Paulo são 11 turmas, já lançamos um livro, né? Há 2 semanas atrás a gente teve o lançamento do primeiro anuário de relações governamentais, o Anuário Origem, que foi um evento sensacional, né? Eu acho que coroa exatamente esse caminho, né, desses últimos 4 anos aí que a gente vem trilhando. Então, é uma área que cresce muito e que precisa de profissionais altamente qualificados para gerar valor para as organizações. Bacana, Andréa. Essa parte do anuário realmente foi muito legal ver agora. Eu tô com ele aqui, inclusive, deixa eu mostrar para o pessoal. Aqui está. Anuário Origem. Eu estive no evento, foi um evento maravilhoso. Fiquei muito honrada de ter sido convidada. Eu acompanhei aí pelas redes sociais. Foi muito bacana também a presença feminina no evento. Foi. Sim. Acompanhando, foi muito legal. Mas mesmo assim a gente ainda vê que existe uma disparidade, né, entre os
entre os que receberam o prêmio. Ainda existem muito menos mulheres do que homens sendo lembradas como importantes profissionais da área, né? Sim. E daí, Andréa, eu até queria que você falasse um pouquinho pra gente. Um dos pontos que foi citado nos depoimentos que a gente colheu foi a questão da desigualdade, tanto cultural, de forma mais ampla, em relação à mulher, quanto da área. Eu vou ler um depoimento aqui da Luciana Rubino, que ela fala um pouquinho sobre esse assunto. E daí está aparecendo para vocês também, pois a gente vai mandar nesse material. Mas a Luciana fala assim: não podemos dissociar a divisão sexual do trabalho das questões de gênero, principalmente nas relações governamentais, que ainda é um ambiente majoritariamente masculino. As mulheres ainda dedicam o dobro de tempo para atividades domésticas e ao cuidado dos familiares, do que o tempo dedicado pelos homens, partindo de uma posição no mercado de trabalho totalmente desvantajosa. Isso diz muito sobre como organizamos a nossa vida no cotidiano. É algo que vai além do cotidiano doméstico, pois se dedicamos mais tempo às atividades domésticas, temos menos tempo para outras atividades, como, por exemplo, política, especializações e até mesmo estar totalmente atualizada dos movimentos governamentais. Apesar dessa desvantagem, precisamos continuar a ocupar espaços, principalmente os espaços políticos, pois só assim conseguiremos mudar as desigualdades. Excelente depoimento que toca numa questão que é muito importante, né? Quer dizer, a gente muitas vezes se foca em números, né? Mas tem uma questão cultural, não só na sociedade em geral, mas também nas próprias organizações, que fazem com que as mulheres estejam no espaço, no lugar, né? Ocupando os espaços que elas estão hoje. Então, como você fez alusão à pesquisa, eu queria mostrar alguns dados. Eu vou aqui, como é que faz isso mesmo? Que eu já esqueci. Eu quero apresentar. Você pode apresentar agora. Não está aparecendo aqui, não. Coloque o mouse, Andréa, em cima da tela. Vai aparecer uma barrinha branca aí para você. Estava aparecendo aquela hora, mas aqui não está agora. O que será que aconteceu? Problemas técnicos, pessoal. Eu não acho o negócio aqui. Peraí, deixa eu ver se ligando a outra tela a gente consegue. Vamos ver. Andréa, a gente está tendo várias interações também. Brina, você tem o documento. Você não quer compartilhar por aí? Posso compartilhar. Enquanto melhor, é mais eu fácil. Estou mandando para o Vitor aqui para ele compartilhar. Então, enquanto o Vitor faz isso, eu queria comentar essa questão que o depoimento coloca, né, e até falar um pouco da minha própria vida, da minha própria experiência. Não é tão simples, não que seja simples para um homem, no momento que ele tem que decidir dar um cargo para ser diretor, se ele vai aceitar um cargo para ser presidente ou vice-presidente, não é isso que eu estou falando. Mas, por conta de uma série de questões culturais, a mulher tem que fazer um cálculo custo-benefício muito mais complexo do que um homem para aceitar um cargo em nível hierárquico mais alto, né? Porque isso vai ser exigido dela muito mais responsabilidade, muitas vezes muito mais horas de trabalho, e também na área de relações governamentais se viaja muito, né? Então, esses são alguns pontos que, quando se discute ascensão em carreira, para mulheres, e principalmente na área de relações governamentais, isso pesa, né? Como o depoimento mesmo coloca, uma área majoritariamente masculina. Então, são várias questões que você vai vendo que acaba se transformando num ambiente mais hostil, né? Então, para uma mulher que quer ter família, que quer ser casada, que quer ter filhos, né? Ou seja, quer ter uma vida equilibrada, né? Como é que ela consegue conjugar? Como que ela equilibra todos esses pratos, né? Não é fácil equilibrar tudo isso. Eu me lembro do meu caso específico, quando ainda era
era eminentemente acadêmica, que eu perdi uma oportunidade muito importante de ascensão na minha carreira, única e exclusivamente porque quando se tomou a decisão eu estava em licença maternidade, né? Eu ousei ter filhos no momento em que foi tomada uma decisão que determinou todo o rumo da minha vida profissional, né? Então essas coisas elas acontecem com a gente. E eu acho que é lamentável, porque falta empatia dos líderes, falta empatia dos gestores para incluir essa mulher, mesmo que ela esteja em licença maternidade, né? Precise se ausentar por alguma questão referente ao cuidado com algum familiar, o filho, o marido, alguma coisa do gênero, né? Então, tem uma máxima no direito que, inclusive, que eu acho que é muito interessante, que você não pode tratar desiguais como iguais, né? E muitas vezes eu vejo isso acontecendo na área de relações governamentais. Então, a mulher não tem dupla jornada, a mulher às vezes tem tripla jornada, né? Eu tenho muitas alunas no MBA que elas trabalham, têm cargos de liderança, em família e estudam aos sábados, né? Então eu fico pensando o quão dura é a rotina de uma mulher, essa que tem toda essa carga de responsabilidade e uma tonelada de tarefas para realizar todos os dias. Vocês conseguiram fazer a apresentação? Conseguimos, Andréa. Ah, legal, que eu não estou vendo por aqui. Bom, então vamos ver. Daí, Andréa, só um minutinho, a gente faz assim. O Vitor, ele tá transmitindo. Quando você precisar que mude de slide, você fala, que daí ele já legal. muda. Legal. Então, eles estão vendo agora o slide 2? Ainda não, peraí. Isso. Só um minutinho de paciência, pessoal. A gente ainda chega no nível daquelas palestras TED, né, Brina? Sim, com certeza. Tudo parece que é perfeito, que as pessoas ensaiaram a vida inteira, porque não tem um mísero titubear. Acho aquilo sensacional, é até meio artificial, de tão perfeito. Não, a gente vai chegando sim, cada vez a gente vai otimizando esses processos. André, enquanto isso, eu queria falar também que a gente está com bastante comentários. A Ângela, que deu depoimento pra gente, foi um depoimento maravilhoso, depois a gente vai passar. Ela falou que está assistindo a gente por indicação Beijo, sua. Ângela. E daí a Simone Diniz, que foi minha professora. Eu não conheço pessoalmente, mas já ouvi muito falar da Simone Diniz. Ela também está dando parabéns aí pela iniciativa. E que depois você vai entrar um pouquinho também nesse assunto, que é o perfil em termos de formação acadêmica das mulheres que atuam na área. Uhum. E a Nayara também está acompanhando, falou que está bem feliz em participar dessa discussão tão rica sobre representatividade e igualdade de gênero. Muito bom. E daí, André, então vamos entrar aí na apresentação. Legal. Aqui o pessoal já está vendo o slide 2. Então, no slide 2 aqui, o que a gente vê? Esses números, esse gráfico, ele demonstra a quantidade em porcentagem de homens e mulheres que atuam na área de relações governamentais. É óbvio que isso é um retrato de uma pesquisa que a gente fez, tá? Então, nós tivemos 265 respondentes. Entre esses 265, 58,1% são homens e 41,9% são mulheres. O que isso aqui demonstra? Que há 16% a mais de homens do que mulheres dados nessa pesquisa, tá? E aí eu fiz uma comparação com os dados que a gente tem em nível nacional, né? Com relação à população brasileira, no que diverge? Se a gente pega a população brasileira no geral, essa diferença ela é só de 3%. Então, na área de relações governamentais, você tem 13% a mais de homens atuando na área do que mulheres. Pode mudar, Vitor? Mudou. Andréia, só para dar uma dica para o pessoal que está assistindo, às vezes a imagem fica um pouco embaçada, nós vamos disponibilizar esses gráficos também, mas se vocês quiserem ter com mais qualidade, colocar aí em detalhes qualidade do vídeo e aumentar,
Porque daí fica mais nítido. Ah, legal. Boa dica, Brina. Bom, o slide que vocês estão vendo agora é um slide que demonstra a quantidade de pessoas, né, que ocupam esse tipo de cargo de gênero masculino e feminino. Então, o que a gente vê a partir da nossa pesquisa, né? As mulheres, elas ocupam de forma mais frequente cargos de analistas, de assistente, tá? Trainee é majoritariamente masculino. Muda, por favor, Vitor. No próximo slide, se vocês já estiverem vendo aqui, vocês vão verificar que o cargo de gerente, ele é paritário. Então, é a única situação nessa amostra que a gente vê 50% de homens e 50% de mulheres ocupando o mesmo cargo, né? E aí, o que nos preocupa mais? Tá? O que nos preocupa mais com relação a esses dados é o seguinte, que a gente percebe que quanto mais aumenta o nível hierárquico, vai diminuindo a participação das mulheres. Isso fica muito claro quando a gente vê esse número aqui, né, relacionado ao cargo de diretor. Então, só 30,30% de mulheres ocupam cargo de direção, né? Se nós formos comparar com a população brasileira, as mulheres ocupam cargos de liderança 37,8%. Às vezes, né? Então, na área de relações governamentais, esse número é menor. Isso pode indicar, óbvio que a gente precisaria fazer pesquisas mais aprofundadas, né, com um N maior, mas pode identificar aqui, pode sugerir que na área de relações governamentais a gente tem um viés de subrepresentação maior do que na própria população brasileira, tá? E outro dado que chama atenção, que está descrito lá no artigo que eu publiquei com o Eduardo, o Manuel e o Bruno na revista Diálogos do IRELGOV, é o fato de que houve um respondente que ocupava cargo de presidente e um respondente que ocupava cargo de vice-presidente. Nenhum deles era mulher, né? Então, isso vai nos dando a dimensão de quanto mais alto é o cargo, mais fica difícil encontrar mulheres ocupando esses cargos. Não é diferente da realidade brasileira, né? Então, acho que o ponto nevrálgico que a gente precisa entender é isso. A área de relações governamentais está reproduzindo a nossa realidade social, né? E o porquê que eu acho que isso é tão complexo, Tina? Por conta do seguinte, como eu comentei anteriormente, para ser um profissional de relações governamentais, você precisa ter um nível de capacitação, você precisa ter um rol de habilidades e competências muito maior do que para exercer muitas outras profissões, tá? Dada a abrangência, a complexidade e a sofisticação do lobby e do advocacy. Na nossa amostra, 100% das pessoas entrevistadas têm pelo menos graduação. Tá? A grande maioria tem os dados, todos os dados no artigo, vocês poderão ver, eu não vou chateá-los com todos esses números, então quem tiver interesse em observar esses dados com mais rigor, por favor, nós vamos também disponibilizar, né, Brina, o link para que vocês possam acessar o artigo. Vamos sim, Andréa. Legal. O que eu estou querendo dizer? Que essa é uma área em que as pessoas são muito capacitadas, né? Então, essa desigualdade, do meu ponto de vista, né, eu estou falando do ponto de vista empírico, ela deveria ser menor e não maior. É todo mundo muito qualificado, com pós-graduação, e eu não estou falando só de pós-graduação lato sensu, pós-graduação estrito sensu também, né? Então, nós temos doutores, nós temos, inclusive, pós-doutores atuando na área de relações governamentais, que é o meu caso, né? E por isso que esses dados, eles não chamam tanta atenção, né? Então, quando você olha na população em geral, você percebe que existem mais mulheres com formação, com educação formal do que homens. E aqui no caso de relações governamentais, isso não é tão importante, né? No entanto, a gente continua vendo essa desigualdade aí, essa dificuldade de ascender a cargos mais altos, tá? Por favor, o próximo slide. Mudou. Legal. Esse próximo slide, ele mostra também essa desigualdade em nível salarial, tá? Triste. O triste é que isso não acontece só no Brasil, né? Existe uma organização norte-americana
que também fez uma pesquisa e também observou que lá nos Estados Unidos as mulheres que exercem a profissão de relações governamentais, elas ganham 30% a menos do que os homens para fazer a mesma coisa, né? E os dados que vocês veem aqui são justamente esses, ó. Essa faixa salarial de 30 mil a 40 mil é a em que você encontra menos mulheres, né? Então, só 30% são mulheres. Quer dizer, 30% são mulheres nessas em que a gente tem uma quantidade menor, tá? Então, eu coloquei esses balões vermelhos aqui para indicar os casos em que existe essa desigualdade, essa disparidade maior, tá? Então, são 4 faixas salariais onde a gente encontra maiores problemas, de 12.500 a 15 mil, de 17.500 a 20 mil, de 30 mil a 40 mil e acima de 40 mil, tá? Nessa faixa específica aqui, de 17.500 a 20 mil, 23,8% são mulheres, tá? Dentro da nossa amostra. Então, isso aqui é muito preocupante, né? Porque você vê, o que a gente pode inferir, né? Que as mulheres, elas acabam ficando concentradas no meio da carreira. Como as mulheres, elas ficam concentradas mais na operação das relações governamentais, né? Na parte mais operacional e tática. Na parte estratégica, efetivamente, onde você pensa na estratégia da ação, e muitas vezes quando você faz o próprio corpo a corpo com o tomador de decisão, essas funções e esses cargos ainda estão sendo ocupados por homens, tá? O próximo slide, por favor, e aí a gente termina com os números. Podemos conversar mais livremente. Bom, esse gráfico aqui, o que ele mostra, tá? Foi feita uma pesquisa quantitativa, quem fez o tratamento dos dados foi o Manuel Santos, da Federal de Minas Gerais, então se tiver algum problema nos dados, a culpa não é minha, eu sou inocente, tá? Eles rodaram lá uma teste de R quadrado, tá? E o que eles observaram? A probabilidade de uma profissional de HelGov não avançar de uma faixa salarial para outra, simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, eles conseguiram isolar essa variável, tá? Só a variável gênero, ela representa 23% dessa dificuldade de avançar uma faixa salarial para outra, tá? Então, a gente ainda tem algumas questões muito importantes para responder. Essa pesquisa, eu diria que ela é a ponta do iceberg. Nós precisaríamos fazer, assim, muitas outras pesquisas para compreender por que essas desigualdades, elas ainda se perpetuam, né? Mas existe algumas perguntas que a gente até coloca no artigo, e eu gostaria de ouvir os comentários de quem está nos acompanhando agora aqui na internet, que é a seguinte: por exemplo, a capacitação é uma forma de se igualar nessa disputa por cargos mais elevados, né? Os homens realmente têm vantagem na disputa pelos cargos, ou são as mulheres que preferem privilegiar a família, as relações pessoais, e simplesmente não ambicionam cargos mais altos, né? Então, para responder essas perguntas, nós precisaríamos, inclusive, fazer uma pesquisa qualitativa, né, para ouvir, baseada na escutativa mesmo, para poder compreender como que esse fenômeno ele se desdobra, né, porque ele é um fenômeno que traz múltiplas variáveis, né? Dá para isolar uma variável e dizer, não, essa aqui responde todas as questões. Eu já falei demais, Brina. Não, André, é perfeito todas as suas colocações. Agradeço por você compartilhar com a gente. Depois a gente vai disponibilizar a pesquisa inteira, mas, como você falou, isso é a ponta. Ainda tem muita coisa por baixo, e eu acho que, assim, com a união desses grupos de mulheres pensando soluções, vamos esperar que daqui a algum tempo não tenha essa disparidade tão grande. Com certeza. É uma coisa que incomoda e deixa a gente revoltado, assim. E daí, André, uma parte mais pessoal, assim, eu queria ver, já aconteceu na sua trajetória de você passar por alguma situação
que deixou, né, que você percebeu que ficou muito claro essa questão de gênero, de disparidade de gênero? Bom, basicamente sempre, né? Durante todo o tempo, desde 2013, eu tenho participado de eventos nas áreas de relações governamentais, e o que a gente vê sempre é inferior de mulheres em relação ao número de homens que são convidados, por exemplo, para ser key speakers em relações governamentais, na área de relações governamentais, né? Isso deixa muito claro como as mulheres elas ainda não ocuparam esse espaço, né? O espaço de influenciadoras na área de relações governamentais, na área de políticas públicas, né? O grupo Mulheres em Helgov, do qual faço parte, que a Brina falou no início do webinar, nós inclusive estamos fazendo uma lista das mulheres com níveis hierárquicos altos, né, acima do cargo de coordenação, com o tema no qual essa mulher é versada, porque o que a gente quer fazer é divulgar essa lista, né? Porque vamos imaginar que essas pessoas que organizam os congressos e organizam os painéis que discutem política e economia simplesmente não sabem da existência dessas mulheres. Eu duvido muito, né? Mas, em todo caso, pode ser que isso aconteça. Então, acho que a gente precisa fazer uma campanha, inclusive, de comunicação, de assessoria de imprensa mesmo, né? Para posicionar essas mulheres na mídia, para que elas possam, de certa forma, expressar mais as suas opiniões, construindo uma identidade, então, das mulheres em relações governamentais, porque política é lugar de mulher, sim. Vou dizer isso até morrer. Muito bacana, Andréa, essa iniciativa. Conta com a gente também para divulgar essa lista. Com certeza, a gente faz questão aqui de disparar para toda a nossa base, que a gente vê que é extremamente importante. Entra num ciclo vicioso. As pessoas não conhecem, usam essa justificativa, e daí tem os eventos, essas mulheres não aparecem, elas não são citadas, elas não têm espaço, e isso vai se reproduzindo. Exatamente. Então, precisamos acabar com esse ciclo vicioso, né? Sim, e essa iniciativa maravilhosa, conta com a gente também. Legal, Brina. Tá sempre também divulgando, chamando, participando, porque é extremamente importante. E daí, André, a gente teve um depoimento também que citou essa questão de uma situação desagradável que às vezes mulheres passam por ser mulheres atuando na área de Helgov, em contato. Então, tem o depoimento da Kelly Aguilar. Ela falou pra gente assim: nos últimos 15 anos, atuando diretamente com relações governamentais, percebo que houve um grande avanço na quantidade de mulheres trabalhando na área. Isso é muito bom, principalmente porque a mulher, atuando em um tema tão controverso e de predominância masculina, geralmente inspira mais ética, confiança e compromisso. Por outro lado, ainda há aqueles que pensam que somos mais facilmente enganadas e de fácil manipulação. Leve engano. Já passei por situações bem complicadas, onde parlamentares ou seus assessores ou representantes tentaram aproximações e propostas nada republicanas, subjugando minha inteligência. Fiz uso de minha essência feminina e de minha sinceridade cruel para simplesmente constrangê-los com muita educação e delicadeza, deixando o ambiente charmosamente em cima do salto, que eu não abro mão de usar. Eu acho que é isso mesmo, e uma posição que eu acho que é muito importante a gente ter, se tiver outra mulher junto, ou mesmo homens que veem essa situação, fala, coloca assim: olha, essa postura que você está tendo é machista, não tem como, se manifesta, sabe, seja apoio. Mas essa é uma questão bem, bem sensível que você toca agora, Brina,
que foi algo que a gente conversou bastante no grupo, né, de mulheres em relações governamentais. E, assim, estar organizada em grupo, se organizar e coordenações no nível hierárquico maior, com maior experiência, possa contribuir para a formação de outra que é mais júnior, que está no início da carreira, é algo que perpassa essa questão ideológica, sabe? Nós não queremos criar também com esses grupos, tanto o Helgov por Elas, quanto o Helgov, Mulheres em Helgov, algum tipo de movimento feminista. Não se trata disso, né? Nós só queremos efetivamente ser reconhecidas pela nossa expertise, né? E, obviamente, contribuir para que as nossas colegas elas possam ascender na carreira. Esse é o foco principal, né? Então, agora mesmo, nós vamos organizar um evento aqui em São Paulo, com algumas parlamentares, né? Acho que esse tipo de evento vai fomentando uma reflexão na própria área, né? E isso vai tendo um efeito propagador. Isso é muito importante. Com certeza, Andréa. E daí, a gente citou durante o webinar alguns pontos e em relação ao artigo também, você mostrou pra gente que essa questão da proporção de mulheres que ocupam cargo de liderança, se você vê esse aumento atualmente, esse posicionamento. Olha, uma coisa para você que eu nunca comentei. O que eu tenho visto que eu acho muito legal são mulheres que são donas dos seus próprios negócios em relações governamentais. Né? Então, por exemplo, Angela Ren é um exemplo que eu gosto muito de citar, Rosilda Prates, a própria Carol Venuto, né? São mulheres empreendendo na área de relações governamentais. Eu acho que só esse dado, ele já dá a dimensão de como as coisas elas vêm mudando positivamente em RIG no Brasil. Perfeito, Andréa. A gente tem um depoimento da Suelma, que é uma mulher que eu super admiro na área. Ela deixou um depoimento bem bacana pra gente. Nós vamos transmitir agora. Legal. Olá, pessoal. Eu sou a Suelma, vice-presidente do IHELGOV, Instituto de Relações Governamentais. E sobre o desafio da mulher nas relações governamentais, eu acho que eles não são diferentes dos desafios da mulher hoje no mercado de trabalho como um todo, em que ainda precisamos romper com barreiras conscientes e inconscientes que impedem a progressão de carreira das mulheres. Talvez durante a minha carreira, o momento em que eu me dei conta de todas essas dificuldades foi quando eu cheguei naquele teto de transição de carreira, onde eu estava indo para uma posição de liderança e comecei a entender que existem poucas mulheres nesse lugar, né? Existem poucas oportunidades, existem poucas mulheres e é muito difícil ainda romper com essa barreira do telhado de vidro, do famoso glass ceiling, de mulheres em posição de liderança, seja no governo, seja na empresa, seja em consultoria. Um beijão. Eu acho que é muito bacana. E entrando também nessa questão, Andréa, a gente teve um comentário da Cíntia. Sim. Que ela comentou aqui no nosso chat. Andréa, atuo no setor de infraestrutura, que também é majoritariamente masculino. Nossa. Você acredita que ações de mentoria com mulheres mais jovens podem contribuir para aumentar a participação? Quais seriam outras alternativas para melhorar o posicionamento das mulheres no setor? Olha, eu penso, Brina, que essa questão que a Cíntia coloca, ela passa, inclusive, pelo empoderamento da autoestima da mulher. Porque eu já ouvi vários depoimentos das minhas alunas, elas dizem que elas têm que, muitas vezes, brigar para poder falar numa reunião, né? Porque os homens simplesmente, até por conta da sua postura, por conta do seu tom de voz, muitas vezes
predominam nessas reuniões, né? E as mulheres, elas precisam, sem perder a ternura, ser mais firmes. E para isso, você precisa empoderar essa autoestima, né? Penso que com pessoal, com maior capacitação profissional, né? Porque mas eu acho que capacitação profissional, ela empodera, ela dá autoridade para a pessoa, né? Para que ela possa ser ouvida. Infelizmente, é uma sociedade que ainda se preocupa muito com títulos, né? Eu penso que esses são os melhores caminhos. Então, passa pelo desenvolvimento pessoal e também pelo desenvolvimento da própria carreira a partir da capacitação. E eu vejo um lindo caminho para as mulheres em relações governamentais. E daí, Andréa, a gente tem um depoimento bem bacana também da Carolina Venuto, que ela deixou um depoimento para a gente em relação a isso. Olá, meu nome é Carolina Venuto, trabalho com relações institucionais e governamentais há 10 anos, fundei a consultoria Ética, Inteligência e Política, estou também como diretora de capacitação da ABRI. Gostaria de agradecer ao Cigalei pela oportunidade, cumprimentar também os meus colegas que participam deste projeto e estou aqui para deixar o meu recado para todas as mulheres que atuam ou querem atuar nessa área, que sem dúvida o que tem feito a diferença durante toda essa minha trajetória é a capacitação, principalmente pelo alto grau de complexidade da nossa atividade. Então, fora isso, claro, acreditem em si mesmas, sejam colaborativas e se arrisquem. Passou aí, Andréa, o depoimento da Carolina para o pessoal do YouTube. Uhum. Eles já puderam ver, né? O depoimento da Carolina é muito interessante, né? Porque ela toca num ponto que eu acho que é muito importante para a gente, que eu acho que eu já falei um pouquinho, que é a questão da capacitação, né? E foi por conta disso, inclusive, Brina, eu tive pensando na última semana e eu tive a grata satisfação de encontrar com uma amiga minha que acabou de fazer uma formação em coaching, e aí eu fiquei pensando, né, nessas questões, assim, como que a gente pode ajudar essas mulheres, eu acho que tem muito a ver com a pergunta que a Cíntia fez agora, né, como que a gente pode ajudar essas mulheres a encontrar formas de acelerar esse crescimento profissional, né? Então, pensando nisso, eu acabei desenvolvendo uma oficina com a parceria da Nayara Mota, que é uma coach de carreira, justamente para tocar em 3 pontos que eu acho que são muito importantes, que são o perfil comportamental, né? Então, a gente precisa se entender, dar um mergulho dentro de nós mesmas, entender qual é o nosso perfil e se esse perfil está adequado à função e ao cargo que nós estamos, no momento, exercendo, né? Fazendo, inclusive, um mapeamento das habilidades e das competências que nós temos e que nos são requeridas, né? Porque não se trata só de ter ou não ter determinadas habilidades e competências, você precisa também estar atento ao meio, né? O que o meio deseja, o que o meio precisa ser entregue, ter uma clareza em relação ao seu propósito e à sua missão, né? Que efetivamente você deseja para a sua vida profissional. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes os profissionais de relações governamentais, eles surgem na área de relações governamentais, né? De repente você está numa área que você seria um profissional de relações governamentais. Eu ouço muito esse tipo de depoimento dos meus alunos, que são engenheiros, geólogos, farmacêuticos, né? Por conta desse conhecimento técnico que eles têm, muitas vezes eles são alçados para a área de relações governamentais, né? Será que era isso mesmo? Eles se veem, na grande maioria das vezes, apaixonados, né? Mas será que era esse o caminho que ele queria seguir? Ele se encontrou? Então, o que ele está fazendo no momento tem a ver com o propósito e com a missão da vida dele, né? Por último, pensando em como esses dois elementos, eles se alinham, né? Fazer uma reflexão profunda mesmo, e se perguntar, bom, no lugar certo, na hora certa, com as habilidades e as competências certas? Se sim, uau, que legal. Como é que eu faço agora para ascender?
na carreira. Bom, acho que não é bem isso que eu estou esperando para a minha vida. Eu gosto muito de relações governamentais, mas não especificamente nesse departamento no qual eu estou inserida. Como é que a gente faz para mudar, né? Para criar um rumo alternativo à vida, para essa vida profissional. E aí, nesse momento que a minha parceria com a Nayara, ela se faz mais presente, né? Eu atuaria como uma mentora para ajudar essa pessoa a construir um plano de ação, né? Eu pensei nisso justamente para que as pessoas pudessem refletir um pouco mais sobre quem elas são, sobre o que elas têm feito com as suas habilidades e as suas competências, sobre o seu propósito. Eu tenho passado por um momento muito rico nesse momento de autoconhecimento, então eu estou um pouco envolvida, sabe, com toda essa movimentação interna, e para mim tem feito muito bem, né? Que realmente é isso que eu quero fazer, que eu quero empreender na área de relações governamentais, que eu quero continuar sendo professora, mas que eu quero também continuar dando muita atenção para minha família, quero continuar morando no interior, né? Como é que você consegue juntar todos os pedacinhos desse quebra-cabeça a ponto de que ele faça sentido, né? Então, eu até peço para vocês, quem tiver interessado em conhecer melhor essa proposta dessa oficina que eu vou oferecer junto com a Nayara, tem um link que vai aparecer em algum lugar, né, Brina? Que eu não sei onde, mas vai aparecer um link para que vocês cliquem e façam uma inscrição, né, uma pré-inscrição. Depois eu vou enviar maiores informações sobre isso. Mas, com certeza, é uma experiência transformadora. Andréa, a gente já colocou no chat o link, então quem quiser conhecer, ter mais informações disso, pode entrar em contato com você também. E agora, já indo assim para finalizar um pouquinho, talvez já vai acabar? Não acredito, tá tão bom. Mas o papo tá muito bom, mas a gente recebeu assim muitos depoimentos super bacanas, que eu acho que são inspiração para quem está assistindo, para quem está entrando na área. E daí a gente vai passar agora alguns depoimentos, começando pelo depoimento da Ângela Reim. Como você falou, é uma pessoa que está há muito tempo na área. O depoimento dela foi assim muito bacana para a gente. Nós vamos transmitir agora para todo mundo assistir. Legal. Meu nome é Ângela Reim. Eu comecei minha carreira em 1978 e tive o privilégio de acompanhar todo o processo de discussão da Assembleia Nacional Constituinte na redemocratização do país numa posição privilegiada, num grupo de comunicação do porte do Grupo Abril. E eu digo isso porque imprensa e Congresso estavam irmanados no mesmo objetivo e no mesmo processo, que era resgatar as liberdades fundamentais do regime democrático, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de ir e vir, a liberdade de empreender. Foi fascinante acompanhar todo esse processo. Foi também nessa ocasião, durante a Assembleia Nacional Constituinte, que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com uma profissional como Ana Amélia Lemos, que na ocasião era diretora do grupo RBS 0 Hora em Brasília. A forma, a atitude da Ana Amélia, postura ética, comprometida e mais firme, foi fundamental na minha formação profissional. Ela foi um modelo que me inspirou durante toda a minha carreira. Destaco como conquista relevante desse meu andar profissional a implantação da Diretoria de Relações Governamentais do Grupo Abril em 1990, logo depois da promulgação da Constituição Federal de 88. Estive à frente dessa diretoria por 15 anos, de 2000 a 2015. E nesse período eu participei e contribuí com a aprovação de marcos legais relevantes para a indústria de mídia e comunicação, como o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei do Serviço de Acesso Condicionado,
e a emenda constitucional 36 de 2002, que possibilitou a transformação de um grupo de mídia, que era uma empresa dirigida por pessoa física, em pessoa jurídica, permitindo a abertura do capital para o capital estrangeiro, o que foi fundamental naquele momento de adaptação, de introdução das mídias digitais no setor de comunicação no Brasil. Nosso maior desafio como profissional, mulher de relações institucionais e governamentais, é acreditar que sim, nós somos capazes e que podemos ter sucesso sendo exatamente como somos e agindo com propósito, respeitando nossos valores e princípios. Não tenham receio de ser diferentes dos homens. Nós somos diferentes, devemos nos orgulhar disso. Nosso propósito agora, como consultora independente de uma consultoria de relações governamentais, é continuar contribuindo para o aperfeiçoamento das políticas públicas, especialmente na defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, na livre iniciativa e no debate em prol do fortalecimento da democracia. Foi isso que me trouxe para a atividade e é isso que me motiva a continuar aos 63 anos de idade. Bom, acho que maravilhoso. O trabalho que a Ângela fazia na editora Abril, eu a entrevistei para minha tese de doutorado. Em 2013 eu conheci a Ângela. O trabalho que ela fazia na editora Abril de inteligência era assim primoroso, né? E o trabalho que ela faz na Libertas hoje também é sensacional. É um ídolo para mim, uma ídola. Não, com certeza. O depoimento foi muito inspirador. Ela contar toda a trajetória dela foi muito bacana. Inclusive, eu queria até indicar um artigo que se chama The Ideal Lobbyist, escrito pelo... Como é o nome dele? Uma coisa Connor. É bem legal, eu uso com os meus alunos na minha disciplina, porque ele fala das características pessoais, ele diz que as mulheres têm muito mais habilidades e competências adequadas para fazer relações governamentais do que os homens. Olha a leitura. O artigo também. Acho que vai ser legal, Brina, não deixa eu esquecer. Conor McGrath, o nome dele. Lembrei agora. Vou anotar aqui, André. Depois você passa pra gente. Se você tiver esse artigo ou um link. Eu tenho o PDF dele. Manda para você o PDF. A gente disponibiliza para o pessoal. Tá legal, combinado. Perfeito. E daí, André, tem mais um depoimento, já entrando também um pouquinho na pergunta da Cíntia, que quais seriam as outras alternativas para melhorar o posicionamento das mulheres no setor. Um pouco a gente já falou, mas tem um depoimento bem bacana da Marina Bark, que mandou pra gente. É assim: estou na área de RIC há 15 anos. Observo há algum tempo que as mulheres que trabalham na área buscam sempre maneiras inovadoras de se destacarem no mercado, o que em si já traz novas perspectivas de como lidar com os desafios do setor. Recentemente, tenho visto um crescimento do interesse por RIC por parte de mulheres de outras áreas. Isso é um sinal muito positivo de que a defesa legítima de interesses está ganhando espaço nas empresas e na mente dos profissionais. Como tenho tido contato com cada vez mais mulheres jovens e recém-chegadas ao setor, e tenho tido a oportunidade e o privilégio de apoiá-las durante sua inserção no mercado, tenho repetido a elas uma espécie de mantra: não perca a sua essência. Algumas profissionais tendem a adotar comportamentos que não lhes são próprios para tentar se destacar em um universo predominantemente masculino. E eu digo a elas: não traz sua essência apenas para se destacar. O desgaste é muito grande para um ganho de notabilidade pequeno e efêmero. Em contrapartida, seguir sua própria essência é a chave para prosperar na profissão de relações governamentais. Siga seu instinto, trabalhe com ética e compartilhando conhecimentos, e o reconhecimento virá.
Maravilhoso. Bem alinhado ao depoimento da Ângela também, né? Que diz que nós não temos que ter receio de sermos diferentes dos homens. Concordo plenamente. E daí, a gente tem também o depoimento da Juliane Matos, que também é nesse caminho, muito inspirador também. Olá, meu nome Legal, é esse Juliane tá Matos, virando um webinar de motivação, já né? tem alguns anos. E eu posso afirmar Excelente. com muito orgulho e com muita felicidade que tem sido crescente a valorização feminina e a participação da mulher neste mercado ainda predominantemente masculino. Mas só por enquanto. Eu acredito que isso está muito relacionado à quebra de paradigmas e à luta das mulheres por maior voz e por maior espaço. E sempre que me questionam sobre a desvalorização da mulher na área, já me perguntam diretamente sobre a diferença salarial. Mas eu gosto de dizer que é muito além disso. E eu vou trazer um exemplo na prática que eu já sei. Eu sei que muitas mulheres que atuam na área, pelo menos muitas colegas minhas já passaram, que é o tal do: a mulher tem que fazer tal coisa, vamos mandar a mulher fazer porque ela vai conseguir ter maior atenção, ela vai conseguir ter mais destaque. E, gente, a gente não tem que fazer nada por conta disso, a gente tem que fazer porque somos capazes e somos competentes para tal. Então, mulheres, vamos continuar nos unindo, vamos continuar nos apoiando, porque a gente só tem a ganhar com isso. Excelente depoimento também. E Bastante inspirador. eu acho que é isso, né, Andréa? A gente comentou nesse webinar. A ideia é que não morra aqui. O webinar ele continue no grupo de mulheres em RIG, mulheres em Helgov. Continue, entre em contato com a gente, também comigo, com a Andréa. E acho que a ideia é bem essa mesmo. O pessoal está curtindo. A Nayara colocou, está adorando o webinar. Obrigada, Nayara. A Alessandra falou que foi muito bom o depoimento da Ângela. E eu acho que é isso. A gente está junto nesse propósito e que o webinar seja também uma inspiração para quem está entrando na área. Com certeza. Vai ser legal também que vocês vão disponibilizar o link, né, para as mulheres que tiverem interesse, que ainda não fizerem parte do grupo, dos grupos, né, Helgov por Elas ou Mulheres em Relações Governamentais, para fazerem parte. Eu acho que isso é bastante importante, né? Tem muitas coisas para a gente fazer para mudar esse quadro, né? A gente só vai conseguir se nós nos unirmos. Eu acho que é isso mesmo, André. Tem o depoimento da Verônica, que é uma das administradoras da página de Mulheres em Helgov. Eu vou ler o depoimento dela e depois a gente abre para algumas perguntas. A gente já recebeu algumas. Se você também tiver alguma pergunta, quiser saber alguma coisa, manda pra gente e daqui a pouquinho a gente vai estar respondendo essas perguntas. E daí o depoimento da Verônica, que ela mandou pra gente, falando um pouquinho dessa iniciativa. São muitos os desafios na área de relações governamentais. Para as mulheres, esses desafios tendem a ser ainda maiores. Vemos ainda poucas mulheres em cargos de gestão nessa profissão e uma dificuldade de encontrar informações, boas práticas e trocas de conhecimento. Pensando nisso, em 2019, a Verônica e mais 3 amigas, que é a Fabiane Cunha, a Juliana Celupi e a Michaele Santos, criamos o grupo Mulheres em Helgov. Além das trocas de experiência entre as participantes, a ideia do grupo é realizar um programa de mentoria. Nesse sentido, as profissionais mais experientes podem auxiliar as profissionais mais jovens no desenvolvimento de suas carreiras. O objetivo é termos mais mulheres sendo formadas dentro da carreira, no caso de serem estagiárias, e de mais de nós alcançando cargos de gestão. Destaque também para as propostas de ação de engajamento dos homens nas pautas de diversidade de gênero, seguindo o conceito do programa He for She
da ONU. O cronograma e as ações do grupo foram elaboradas pelas administradoras e discutidas com os participantes em um café da manhã no dia 30/8. As ações elas serão divulgadas através da página do LinkedIn do grupo, no qual o acesso é permitido a todos. A gente vai colocar o link da página delas, depois a gente também disponibiliza o link e mais informações também da iniciativa RealGov por Elas. E vamos aí juntas. Andréa, a gente pode abrir agora para perguntas? Vamos nessa. Acho que essa vai ser a parte, vai ser uma das partes mais legais da nossa interação. Ah, que ótimo. Andréa, a Francine, ela mandou pra gente que ela está escrevendo a tese de mestrado sobre mulheres no lobby. E achou muito importante esse debate. E depois ela mandou, você acredita que a criação de uma associação de mulheres do setor poderia ampliar os espaços de debate e suporte, ou um caminho seria ampliar a presença no RealGov e na Abrig? Como que você quer fazer, Brina? Você vai fazendo as perguntas e eu respondo uma por uma, ou você quer fazer por blocos? Acho que eu faço uma pergunta, você já responde e a gente vai fazendo, pode ser assim? Eu vou responder essa rapidinho, porque eu já tenho uma resposta pronta. Eu penso que um dos grandes problemas para a imaturidade da democracia no Brasil é a fragmentação na representação, né? Se a gente já tem locus de participação, como o RealGov e a Abrig, nós precisamos, obviamente, nos apoderar desses locus, né? Desses locus de discussão, criando, por exemplo, comitês específicos para discutir essa questão. Então, a minha resposta eu acho que a gente não precisa de uma associação das mulheres em relações governamentais, precisa ter uma boa representação e na Abrig, pensando inclusive em ações específicas para solucionar essas questões que foram colocadas hoje aqui no nosso debate. Perfeito, Andréa. O comentário da Ângela, que ela colocou, Marina Barker, estamos juntas nesse propósito, inspirar jovens profissionais. Com certeza, Ângela, você, a Marina, todas que mandaram depoimento aí, a Andréa, que é uma pessoa que eu admiro muito, todas vocês inspiram a gente que está chegando. Eu tô aqui há um ano no Cigalei, então um ano aí nessa parte de interação com profissionais de RealGov, e com certeza essa troca de ideias inspira muito a gente ver mulheres na área, mulheres que têm uma carreira consolidada, que estão nos cargos de gestão. Com certeza é uma inspiração. Eu falo isso por mim, que sou bem nova na área, mas é uma inspiração muito grande ver todos vocês. Muito legal. E daí a gente tem também a pergunta da Simone Diniz, que ela fala assim: Andréa, você poderia fazer algum comentário sobre a sua percepção da situação da mulher no campo de ciência política? Simone Diniz, essa pergunta foi profunda. Na verdade, eu me afastei um pouco, né, do campo da ciência política, já faz alguns anos, e até vou te dizer por quê. Simplesmente a ciência política não me adotou, né? Quando eu chegava com as discussões que eu queria discutir lobby, queria discutir representação de interesse, que não fosse feita via partido político especificamente, eu não conseguia muito espaço, né, nos congressos. Então, que eu me lembro, assim, eu consegui apresentar um trabalho uma vez na Ampox e uma vez na BCP. Então, eu não tenho muito feedback para te passar sobre a participação das mulheres na ciência política, não. Na área de relações governamentais, eu tenho um pouco mais de experiência e sei que essas mulheres estão crescendo, e aí eu queria te dar uma informação que eu acho que é bem interessante e que eu percebi participando deste grupo, né, que no momento é um grupo de WhatsApp e no LinkedIn, que é o Mulheres em Relações Governamentais. Houve um momento, se não me engano, há 2 semanas atrás, que muitas mulheres foram inseridas no grupo. E eu fiquei muito surpresa em ver
que das 20 mulheres que foram inseridas, sem brincadeira, acho que umas 10 ou 12 eram formadas em ciência política, né? Então, eu acho que é uma área que continua, a ciência política continua atraindo mulheres, e que essas mulheres, elas enxergam outros nichos de atuação que não o eminentemente acadêmico, né? Bom, perfeito, Andréa. Acho que eu concordo completamente. Defendi meu mestrado aí faz 1 ano e meio. Você me entende, então, Brina? Entendo um pouco dessa dor, mas uma posição que a gente tem também, aqui no Siga Lei, a gente tem vários contatos com universidades, cursos de HelGov, que é isso, a ciência política, ela tem espaço muito grande e ela tem espaço muito além da área acadêmica. E são profissionais que têm conhecimento muito grande de legislativo, executivo, de política. Mas é muito teórico. E que às vezes acaba ficando muito fechado na academia. Exatamente. E a gente tem precisa incentivar. Que podem ser ocupadas. Então... eu acho que a gente precisa incentivar esses profissionais que estão se formando agora em ciência política a enxergar outros nichos de mercado. Né? Até desafio a Simone a construir aí na Federal. Simone, eu te ajudo com todo prazer. Adoraria voltar aí na Federal. Faz muito tempo que eu não faço uma visita. Foram os melhores 4 anos da minha vida, sem dúvida. Te desafio a construir um escritório, ou como é que eles chamam? Como é que é, Brina, o nome? Empresa júnior? Uma empresa júnior em relações governamentais. A gente já tem essa experiência incrível que é o Siga Lei aí em São Carlos. Isso que é ser pioneiro, hein? Ia ser para, assim, arrebentar o coquinho. Uma empresa júnior em relações governamentais em São Carlos e o Siga Lei, essa startup incrível em São Carlos. Não tem para ninguém. Andréa, vou te dar um spoiler. Então, olha o spoiler. Eu e o Ivan, a gente vai dar uma matéria agora na Federal sobre relações governamentais, lobby e ferramentas para monitorar o processo legislativo. Inclusive, tive um super apoio da Simone. A matéria dela, ela abriu esse espaço pra gente. Como sempre, a Simone muito solícita e sempre apoiando a gente. Já vamos dar essa disciplina. Já começou com alguns textos teóricos, mas a primeira aula que a gente vai dar vai ser segunda-feira que vem. Então, a gente já está construindo esse movimento. E já vou fazer um convite aí para você, em nome da Simone também. Nossa, um convite para você. Me matar do coração agora. E um convite para as mulheres que estão assistindo também, que for aqui da região, conseguir dar uma passada. Em novembro, a gente vai ter a Semana de Ciência Política aqui na UFSCar. Já fica o convite aí para a gente fazer uma palestra sobre relações governamentais, ou uma palestra, ou um mini curso, que com certeza vai inspirar também muita gente a ter uma outra visão da ciência política, e com isso, esse processo, e construindo, quem sabe aí a gente consegue fazer um polo de HelGov aqui em São Carlos também. Imagina? Olha lá, hashtag Simone Diniz, ela me representa. Tô dentro. Já fechamos então, né, Andréa? Opa, super, ó. Coraçãozinho, ó. Bom, Andréa, agora a gente já tá indo para finalizar. Legal. Só um minutinho aqui. Não, o pessoal tá falando aqui. Teve mais alguma pergunta? Porque o pessoal tá falando da pergunta da Francine, que é sobre a criação de espaços de debate e do HelGov. Mas a gente já respondeu. Tem mais alguma? Já. É isso.
Ó. Talvez a Francine tenha feito uma réplica. Acho que, olhei aqui, ó. Acho que não. Francine, mas de qualquer jeito, para Francine, para todo mundo que está assistindo, quiser entrar em contato, meu e-mail é brina@sigalei.com.br. Tem alguma dúvida, quer saber mais alguma coisa, pode entrar em contato com a gente. A Andréa também, Andréa, se você quiser passar seus contatos aí, adicionar a gente no LinkedIn, conversar, trocar uma ideia. Eu sou super aberta a tomar café, a ter uma conversa, adoro conversar. Juntou eu e a Andréa aqui, a gente já tá passando uma hora ali. Já passamos 17 minutos, temos que parar esse webinar aqui, Brina. Falando. Se vocês continuarem assistindo, a gente vai. A gente vai continuar falando, né? Pois é, nem me fale. Bom, eu quero deixar meu e-mail também, andrea@gozeto com 2 T's e associados.com.br. Gostaria de convidar vocês também para visitar a minha página, a página da minha consultoria. Estou super aberta. Francine, quero conhecer sua tese. Andréa, Simone, quero te conhecer pessoalmente. Entrem em contato. Travou? Andréa. Oi. Manda ver. O que aconteceu, Brina? Você saiu da reunião. Tinha aí que pra mim que travou o meu áudio aqui, eu não tô conseguindo te ouvir. Ah, tá. Eu tô te ouvindo super bem. Mas você saiu, aqui no meu computador tá aparecendo que você saiu da reunião. Só tô conectada com o Vitor, por isso que você parou de me ouvir. Problemas técnicos, pessoal. 1 minuto de paciência. Espero que vocês tenham gostado do webinar. Aguardando a Brina voltar ao ar. Cadê a Brina? Brina! Tá. Olha lá, pronto. Ó. Chamaram os universitários. Gente, peço desculpa aí, é um probleminha técnico bem agora no final, mas tá aparecendo agora aí. Eu não tô conseguindo. Ainda bem que foi bem no final, né, gente? Opa, a Brina agora voltou, Andréa. Oi, Brina. Foi aqui, pessoal, peço desculpa aí, caiu minha internet, não sei se vocês continuaram me vendo aí. Oi. Eu não tô te ouvindo. Oi, agora tá? Ah, agora sim, Brina, você sumiu. Gente, desculpa aí, coisa que acontece, minha internet caiu aqui. Pelo amor de Deus, hein? Faz parte. Mas vamos aí para finalizar. A gente teve mais 2 comentários, André. Que um é da Caroline. Caroline Lima. Parabéns pelo espaço em dar as aulas sobre Helgov, show. E um da Flávia Babireski. Olá, quero parabenizar Sigalei por mais essa iniciativa e pelo tema tão essencial. Parabéns, Brina e Andréa, pela conversa e compartilhamento do conhecimento de vocês. Flávia, brigadão. E obrigada, Flávia. Obrigada, Caroline. Obrigada a todos que participaram, tiveram essa paciência, né, de ficar online, porque não é a mesma dinâmica do presencial, apesar de ser 1000 vezes mais fácil para a gente, né, fazer isso assim. Nem sempre a gente tem a atenção necessária para ouvir um debate virtual, porque muitas coisas estão acontecendo no entorno, mas eu quero agradecer a todas e todos que participaram, que mandaram as perguntas, principalmente o pessoal que mandou os depoimentos, mandou os vídeos, né, e é isso aí, estamos juntas. Eu acho que a luta é nossa, né, a luta por um Brasil mais justo, a luta
por uma democracia que realmente a gente possa chamar de nossa. Assim que eu for publicando novos artigos, a gente pode também ir discutindo esses artigos aqui, as do Siga a Lei. Muito obrigada pelo convite, foi uma grande honra estar com vocês. Obrigada, Brina. Obrigada, Andréa. Você é sempre uma parceirona nossa, topando aí os desafios. Também quero É um agradecer. desafio mesmo, viu, gente? Vocês não têm noção do que é participar de um negócio desse. Vocês não têm ideia de como que esse treco funciona. É a primeira vez, né? Hoje é a minha estreia num webinar. Minha estreia também. Opa! Então, às vezes acontece alguns probleminhas técnicos, faz parte. Mas, Andréa, queria muito agradecer você, agradecer todas as mulheres que mandaram depoimento pra gente. A gente sabe que, diante de tudo que a gente falou, às vezes essa carga de 2, 3 turnos de trabalho, algumas não conseguiram mandar tempo, a gente entende, mas quem está assistindo, quem quiser mandar o depoimento pra gente, pode mandar no meu e-mail, que a gente vai montar material, vamos divulgar esse material depois. Então, é importante vocês estarem cadastrados na página do webinar. E daí o Vitor está falando que tem um botãozinho embaixo, que vocês podem se cadastrar, se não tiverem cadastrados, para receber esse material depois. Mas agradeço todas vocês que toparam esse desafio aí comigo. Espero que vocês tenham gostado, que isso seja um ponto de debate. O webinar vai acabar daqui a pouquinho, mas o movimento das mulheres em HellGov continua no WhatsApp, continua no LinkedIn, nas conversas presenciais. E eu acho que é isso aí, Andréa. Agradeço todo mundo que assistiu, que comentou, interagiu aí com a gente. E vamos juntos, né, Andréa? Total, é isso aí, Brina. Um super beijo para todo mundo. Entre em contato. Quem não ouviu meu e-mail, vai aí de novo. Andrea@gozeto com 2 T's e associados.com.br. Mandem e-mail. Muita gente tem meu telefone também, tem meu WhatsApp. Mandem mensagens, vamos ficar em contato. Acho que quanto mais a gente discutir essa questão, mais desmistificada e a tendência é que ela vá perdendo. Um super beijo, boa noite. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui. Vamos ter outros webinars com outras temáticas. Aí, nossa ideia é que o próximo webinar do Siga a Lei seja em outubro. Então, continua acompanhando a gente para estar sempre por dentro dessas iniciativas que a gente vai fazendo. Então, pessoal, obrigada. É agora que a gente desliga? Agora que a gente desliga. Vitor, você que desliga aí o meu? Um beijo, então. Então é isso, pessoal. Tchau. Vou desligar aqui. Tchau.